Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Estamos aqui com mais um episódio do nosso podcast Papo Legal. Estou na companhia sempre boa do Everton, do Cavazano, e hoje nós estamos aí com um convidado que ainda é nosso aluno, mas ele já está lá na porta de saída da faculdade, então a gente achou interessante trazer aqui o Matheus, nosso aluno do 5º ano de Direito aqui do Salesiano, para falar sobre a vivência dele dentro da faculdade. Então, seja bem-vindo, Matheus. Obrigado aí por aceitar o nosso convite tão gentilmente e dispor do seu tempo. Muito Everton bom. Cavazano. Bem-vindo. Prazer estar aqui contigo, cara. É sempre um prazer estar com vocês, né? É justamente isso. Aí no 5º ano, 10º termo do curso, aquela expectativa de terminar, e aí o que a gente vai fazer, né? Quais serão os próximos passos? E tô aqui hoje para falar um pouquinho sobre isso. E a ideia do episódio é essa, né? A ideia do episódio é trazer aos alunos a dúvida em comum, não é? A dúvida que vocês sempre vão carregar, né? Do início, o meio, o término da faculdade. Você já está no ponto final, né? Já está ali maduro para finalizar essa construção jurídica inicial, né? E aí ingressar em alguma carreira. E aí a gente começa assim, Matheus. Você entra na faculdade com objetivos específicos. Você conhece esses objetivos durante a faculdade? Como é que está o fim dessa faculdade? Conta aí para nós. Então, vamos do início, partir do início aqui. Eu entrei na faculdade em 2018, né? Vim egresso de um primeiro curso, né? Então, minha primeira formação em História. Então, eu já iniciei o curso de Direito com um foco muito específico, né? Eu já entrei no curso de Direito sabendo aquilo que eu queria, né? Buscando algo que já estava planejado, digamos assim. Então, trilhar esse caminho, quando você já tem um foco, se torna um pouco mais fácil. Não te digo que torna completamente... Não, tá de boa, tá suave. Não. O caminho tem pedras, claro. Ele vai ter dificuldades. Tem novidades. Tudo é diferente, de um curso para o outro, muda muito. Por mais que você continue nos bancos da universidade, parece que a instituição é uma instituição nova, são situações novas, você está convivendo com pessoas diferentes, então tudo isso te propicia situações diferentes, né? E você está sendo desafiado ali a todo tempo, né? Então, quando eu comecei o curso de Direito, para mim estava muito claro que eu queria uma carreira específica que era a da advocacia, né? Então, para mim, isso já se tornou muito claro que eu queria advogar, né? É o meu sonho de consumo, né? Estando no 10º termo agora, se torna a minha pepita de ouro ali a ser buscada agora daqui a algumas semanas, né? E quando você vai com esse foco, as coisas se tornam um pouco mais fáceis, porque você já sabe o caminho, você já começa a projetar que caminho que eu vou trilhar, né? Então, você já começa a ter um estudo diferenciado, você já começa a estudar pautado naquilo que você quer, né? Então, eu já, de cara, descartei, né, as carreiras de concurso público, né? Isso foi uma coisa que, para mim, ficou muito clara, porque eu queria liberdade. Você tem alguma coisa pessoal com nós? Não. Muito pelo contrário. Na verdade, o que acontece é que eu sempre quis a liberdade de atuação, né? E eu sempre... por mais que... E eu sou servidor público hoje, né? Então, eu trabalho na Justiça Eleitoral. Então, o que acaba acontecendo, na verdade, é que eu vislumbro que eu preciso... Eu quero poder fazer e falar da minha forma. E a advocacia, acho que traz um pouco isso para a carreira, né? Você é dono de si. É óbvio que a gente não pode falar tudo que a gente gostaria, né? O Cavazano pode falar isso melhor. A gente não pode falar tudo que a gente gostaria, nem sempre a gente coloca no papel aquilo que a gente pensa de fato, né? A gente vai trabalhar ali em prol do nosso cliente. Mas essa liberdade de atuação da advocacia realmente foi aquilo que me chamou a atenção, né? Foi aquilo que me chamou a atenção. E passar por esse processo, esses 5 anos do curso de Direito, com esse foco, fez com que eu tirasse proveito da faculdade assim de uma maneira, exponencial. Então foi um processo muito, muito bacana, né? E aí a gente passa por esse processo durante um período de pandemia, né? Então eu sou aquele acadêmico de Direito que começou no presencial, foi para o remoto,
e voltou pro presencial. Né? Teve todas as experiências Teve aí. todas as experiências, todas as modalidades de ensino possíveis e imagináveis. E estágio também, você não fez estágio. Fiz estágio. Você fez estágio. Fiz estágio. Na verdade, hoje atualmente eu sou servidor público na Justiça Eleitoral, mas na verdade eu comecei como estagiário lá. Né? Então no meu primeiro ano já comecei a estagiar na Justiça Eleitoral e foi muito por conta do curso, né? A gente vai percebendo que o curso ele te cobra. É uma cobrança natural. Ninguém precisa vir ali e falar para você, olha, você precisa fazer. Né? É óbvio que você tem esses momentos, você tem o estágio obrigatório que te leva para uma outra visão, mas o próprio andar do curso, o decorrer do curso te demonstra que, cara, você vai precisar, em algum momento você vai precisar sair daquele estado de letargia, né? Porque em dado momento do curso, na verdade, você tá num estado que você fala, meu Deus, o que estou fazendo aqui? Sim. Né? E isso bate mesmo quando você tá no curso focado, mesmo eu tendo chegado aqui com um objetivo muito específico. Então, por mais que eu soubesse o que eu queria, bateu em vários momentos aquela... É praticamente uma bad mesmo, no sentido de, meu Deus, o que eu tô fazendo? Será que eu tô no caminho certo? Será que é isso mesmo? Não. Daí você parece GPS, né? Recalculando rota, voltamos pro foco. Não, é isso mesmo. E o estágio? Cega. Estágio te ajuda, te ajudou? O estágio, Everton, foi, tipo, fundamental. Eu acho que é uma... Por mais que vida de estagiário é uma vida de escravo, né? Escragiário. É uma vida de escravo, mas na verdade ele é um passo fundamental, assim, não tem como você passar por essa etapa. Se você não passar pelo estágio, você tá pulando uma etapa que é fundamental na sua formação. E depois vai te cobrar lá na frente. E vai te cobrar lá na frente, com exatamente. erros, inclusive, com erros. Exatamente. E espero que não sejam dos piores, mas você vai errar bastante. Exatamente. E eu acho que o mais legal do estágio, no meu caso, por exemplo, foi o fato de que eu fiz estágio estando dentro do judiciário. E hoje eu quero atuar, e eu já queria desde aquela época atuar fora do judiciário. Então eu queria atuar na outra ponta. Então quando aí o que acontece? Você faz o estágio já tentando extrair aquilo, falando, putz, como que o cara pensa quando tá aqui dentro? Né? Como que o juiz pensa na hora de elaborar uma sentença? Como que funciona essa máquina? Vamos pensar nisso para poder se utilizar disso do outro lado. Exatamente. Você já conhece a máquina, você já conhece o funcionamento. Então, o estágio te propicia uma coisa, tipo, gigantesca. É um aprendizado gigante. Ô, Matheus, você mora em uma cidade aqui perto, né? Exatamente. Eu moro em Bilac, que é uma cidadezinha de 8 mil habitantes. Tem semáforo lá? Não tem semáforo. É uma cidade, como diria, uma cidade de primeira. Porque se engatar a segunda, acabou a cidade. Uma cidade de primeira. Eu tô perguntando porque é o seguinte, muitos alunos, né, como você, viajam, né? Então tem o cansaço, né? Você faz estágio, tem que pegar a estrada, né? E isso aí, eu queria ouvir de você. Aquele momento, puxa, cara, hoje eu não tô afim de ir na faculdade, vou parar, aí saiu aquela bad que você falou, saiu o ponto de interrogação, não sei o que eu tô fazendo. Deu vontade de jogar tudo para cima e... Não foi uma vez só, não. Não foi uma vez só, não. Não, bate essa bad e essa loucura, assim, de falar, putz, cara, vou jogar tudo pro alto algumas vezes. Mas... o fato de morar em uma cidade, né, uma cidade próxima, você ter que fazer esse processo de viagem todo dia. Então, enquanto os meus amigos já estavam em casa, e tem muita... A galera, às vezes, se utiliza muito daquilo do tipo, terminou o dia, cheguei na minha casa, vou estudar. Eu tinha o dificultador de ter que passar mais uma hora e meia ainda para chegar na minha casa. Né? Então, você tem esse trajeto a percorrer. E aí, então, isso acaba, na verdade... Se você for esperto, e eu quero que as pessoas pensem nessa forma, utilizar isso como mola propulsora. Putz, né? Eu vou me utilizar disso como mola propulsora. Eu tenho uma hora e meia menos do meu dia, né? Comparado aos outros, por exemplo, ali, para poder alcançar o meu objetivo. E tenho que tirar leite de pedra. Então, tenho que fazer disso
né, desse limão virar uma limonada. Então, Estudava no caminho. precisar estudar no caminho. Então, principalmente, por exemplo, o período de OAB, né, que final de curso você começa a pirar o cabeção, porque, na verdade, você tá num processo insano, né? Você chega no final do curso, você tá com a preocupação de o que eu vou fazer da minha vida, né? Monografia, provas, OAB. né? Então, na verdade, as pessoas às vezes falam assim, beleza, ok, passou na OAB, então tá suave. Não, você tem que terminar a faculdade. Você tem que entregar seu TCC, você tem que passar nas provas. Não adianta passar na OAB e não passar nas últimas provas, né? Exatamente. Então, a gente tem essa questão. Então, chegou nesse momento final, a gente tava ali nos preparativos para OAB. Cara, qualquer meia hora é meia hora, fi. A gente tem que sair, tem que estudar. Então, pegava aplicativo, né, no celular, OAB de bolso da vida e tal, e vamos lá fazer questão, responder simulado e... Aproveitar o máximo. Exatamente. Não tem como. Ô, Matheus, é assim, ó, você já tem uma ideia da advocacia, mas você tem uma experiência pública. Exato. São mundos completamente diferentes. O servidor público, ele cumpre a função, ele tem o salário, ele é remunerado. O advogado, ele tem uma ideia empresarial por detrás dele. Exato. Uma ideia de comércio por detrás dele. E isso, na verdade, que eu sempre dou a dica, né, para quem me pergunta, o advogado, ele começa a sua carreira de sucesso com um bom perfil social. Então, você tem que ser uma pessoa social. Não é? As pessoas precisam te conhecer, as pessoas precisam entender que você é um bom profissional, você precisa se apresentar. Diante desse perfil profissional liberal, você já se preocupou com isso? Você tem alguma ideia sobre isso ou não? Desde o primeiro momento que eu entrei no curso, eu sabia que quando eu falei, não, quero ser advogado, eu virei e falei assim, bom, advogado, diferente de servidor público, eu não vou ter meu salário Todo mês. todo mês ali. mês. E eu vou ter que correr atrás, né? Você vai ter que fazer uma cartela de clientes, você vai ter que buscar essa clientela. Então, desde o primeiro momento do curso, para mim ficou muito claro que eu tinha, né, que trabalhar essa parte. Para mim já é muito do meu perfil isso. Então, para mim é um pouco mais fácil. Mas para quem não é algo que é assim fundamental você ir buscando ao longo da trajetória, né? E isso é fazer os networkings da vida, né? Sim. Então, por exemplo, no meu primeiro ano, no segundo semestre, salvo engano, eu já fui para Brasília, por exemplo, né? Já que é a área, né, que eu sempre gostei de atuar, né? Que é o direito eleitoral, o direito político e tudo mais. Então, eu já fui participar de um projeto em Brasília, né, a convite de uma então deputada. Então fui para Brasília participar de um estágio durante uma semana na Câmara dos Deputados. Legal. Então eu já falava, não, eu preciso me colocar disponível no mundo, né, no mundo jurídico, preciso que as pessoas me conheçam, né? E ao longo do curso eu fui buscando sempre estar em contato, né? Sempre me colocar à mostra. Então, o Everton sabe, a gente aí é companheiro de organização de semana jurídica, né? Auxiliei em uma delas e né, auxiliei diretamente em pelo menos 2 delas, né? A gente sabe os perrengues que a gente passou para montar a semana jurídica e eu acho que é isso, esse ganho, né? Esse ganho de networking, esse ganho justamente dessa visão mais empresarial, dessa visão por trás do advogado que você tem que ter. É uma malícia que você vai... Se você não criar durante a faculdade, você vai ter que criar depois. Só que se você criar durante a faculdade, você está de alguma forma ganhando um tempo ali, né? Então é muito importante. Esse é o marketing, né? Eu acho que você tem que ser visto, né? Não é isso, Camargo? Sim. Não, e o dele está sendo muito bem feito, porque... E o reflexo disso é o convite, pô. Né? A gente pensou num aluno, né? Ó, quem que é o aluno? Nome já veio. O nome, então, ou seja, essa sua ideia está dando certo, né? Dentro do seu perfil futuro profissional. Eu acho que é isso mesmo. E eu conheço o Matheus desde o primeiro termo. Eu sempre vi esse cara, rapaz, ali, ele discutia, ele queria tirar dúvida. Falei, poxa, esse menino vai se destacar mesmo. Aí, semana jurídica, ele se interessou, ele falou, professor Everton, eu posso te ajudar? Eu falei, porra, então vamos nessa. E aí, é interessante sua história, muito bonita. Por isso que eu falei no começo que é um prazer te receber aqui, porque eu tô vendo, é legal. Eu vi desde o começo você ali, sempre interessado, e é o que você falou, agora você já está no finalzinho e pelo jeito você está aí
para abraçar o mundo. Então, eu fico muito feliz, cara, da sua história de vida, muito bonita. Eu tive também a oportunidade da gente, nas aulas, na pandemia, né, Matheus? É complicado, Sim. todo mundo cansado, o Matheus estava lá, né? Não estou puxando o saco, não, estou falando sério. E estava lá e perguntando. Isso que é bacana, né? Você se dedicar. É isso que eu queria parabenizar você, porque você foi ali dedicado. E eu acho que é isso que os colegas devem fazer, né, Matheus? Persistência, não é isso? Exatamente. Obrigado primeiro, né, pelas palavras. É uma honra ter todos vocês como professores, como mestres mesmo, porque são pessoas que se tornam inspiração, né? É isso. Eu acho que esse é o grande barato, né? Na verdade, a minha primeira formação em história, né? Então eu fui um pouco de professor ali, né? Atuei um pouco, apesar de ter atuado no fundamental. E é um pouco disso, você saber que você está fazendo a diferença na vida da pessoa. E então agradeço enormemente isso. E eu acho que é exatamente por esse caminho, Everton. Pensar que a persistência é o que vai te mover, é o que vai te levar para frente, né? Não tem outra opção. A não ser que você tenha aí já uma carreira pré-estabelecida, ou que você, né, tenha um know-how anterior, que você tenha, né, algum, né, que você, vamos ser bem sinceros, né, a não ser que você seja filho de alguém, né, já seja herdeiro, cara, a gente vai ter que batalhar, a gente vai ter que ir atrás, a gente vai ter que buscar. Então a gente não tem chance de erro. A gente vai ter que ir atrás. E é isso, é muito estudo, é foco, tá ali com aquela visão, né? Trabalho, né? Trabalhar e procurar sempre se... Exatamente. Então, por exemplo, aquela visão de que dá para trabalhar e estudar ao mesmo tempo, né? Não é fácil, não é um processo simples. É óbvio que a gente entende a diferença de quem tá, por exemplo, com foco 100% no estudo, aquela pessoa que consegue ter a oportunidade de estudar 100%, né? Só estar com isso, uma experiência fantástica. Mas a realidade de 99% dos alunos é que a gente precisa trabalhar para ganhar um pão de cada dia e se sustentando. Então, exatamente, você tem que buscar isso. Então, eu costumo dizer que o que esses 5 anos de faculdade me mostraram é que eu não tenho tempo a perder. Eu tô literalmente como uma locomotiva sem... eu tenho um trilho. É exatamente isso. Eu tenho um trilho a seguir. Eu sei para onde eu quero ir. Só que eu tô num estágio que eu tô... Cara, eu saio da frente que eu vou passar, entendeu? É isso que eu quero fazer. E assim, ó, você tá no final da faculdade, né? Sim. Eu queria que você entregasse para os alunos que estão iniciando, etc., a sua visão acerca desta instituição, né? Você olha para o Salesiano, o que você pensa em termos de, olha, passei aqui por 5 anos, né? Qual é essa resposta que o aluno pode perguntar? Paulo, isso é fantástico porque, assim, eu já tinha uma visão do que era ser aluno salesiano desde o ensino médio, né? Eu fui aluno salesiano durante o meu ensino médio no colégio, então eu já tinha uma noção da característica, né, da instituição e dos salesianos como um todo. Mas quando eu decidi, né, e eu decidi de fato vir para cá, porque eu tinha outras opções, eu poderia escolher outras universidades, outras instituições, né, eu decidi apostar no curso e apostar na faculdade. Eu acho que foi isso. Naquele momento eu decidi apostar porque eu vi aqui um potencial gigantesco, né? Desde aquela época já um corpo de professores, um corpo docente super qualificado, a gente tinha toda uma questão de estrutura, uma preocupação com o ensinar e o aprender. Então eu acho que isso foi uma decisão importante. E o que eu extraio desses 5 anos da instituição é que, às vezes a gente fala, não importa a faculdade, às vezes a gente usa essa máxima, né? Não importa a faculdade onde esteja, o importante é que a pessoa, né, estudou e tudo mais, você consegue. Mas a instituição faz diferença. Bacana. É isso. Ela a instituição tem que dar faz um mínimo muita... pra você voar, exatamente. Né? Você não consegue voar assim. A instituição faz diferença, né? Se você tá numa instituição que te propicia, que te dá suporte, que te dá bagagem,
você vai conseguir caminhar muito mais longe de maneira muito mais fácil. Então, a instituição te propicia isso. Então, escolher um bom curso, escolher uma boa universidade, já é um primeiro passo. Sim. Já é um primeiro grande bom passo. Muito bom. E o eleitoral? Ninguém gosta do eleitoral, Matheus. Vamos ser sinceros aqui, né? E aí você falou, não, eu já foquei, eu fiquei aqui pensando, o cara foca no penal, que é o mais legal, né? Só podia, né? Ele quer ganhar dinheiro, ele faz trabalhista Puxando depois, mas sardinha. eleitoral... Tá aí a primeira tática. A primeira tática empresarial. Pois é, então. É uma visão de alguém que é um sniper, né? Você tá focando no... Na verdade, Misaka, o que acontece é o seguinte, é como eu disse, né? E como o Paulo acho que meio antecipou aqui, é um pouco uma visão estratégica também. É óbvio que a disciplina que você acaba escolhendo, né? Desde a OAB, por exemplo, às vezes tem muitos alunos que gostam de vou fazer a OAB, acho que o Paulo pode falar isso um pouquinho também, que a gente discutia isso às vezes nos corredores, no sentido de tipo, vou escolher fazer uma matéria X porque é mais fácil, mas pera lá, é mais fácil porque tem menos matéria, mas você tem familiaridade com aquilo? Você gosta daquilo? Você vai conseguir desenvolver aquilo? Porque senão, cara... Não adianta, né? Então, o que acaba acontecendo? Então, eu já, na primeira faculdade, eu já tinha uma visão, quando eu fiz história, eu já tinha uma visão de história política, né? Então, eu sabia que eu gostava do que era a política, do mundo político. Então, eu falei, tá aí, né? Acho que é um caminho a se pensar. Quando você entra na faculdade, a primeira coisa que vão te apresentar é a dualidade direito civil e direito penal, né? É a eterna briga durante os 5 anos do curso. Exatamente. O trabalhista tá ali de boa, suave, ganhando dinheiro, enquanto os outros dois estão brigando. Exatamente isso. Mas é essa a visão, né? Então você tem essa briga entre os dois. E eu falei, se metade do meu curso que é civil, metade do meu curso que é penal, só tenho eu nesse nicho. Bora pensar fora da caixa. Então, isso ficou pra mim... Isso é óbvio que ao longo do curso, né? Eu já fui amadurecendo isso, mas... cara, essa situação que eu vou contar é interessante. Eu cheguei... No dia que eu cheguei pra fazer a segunda fase da OAB, eu fiz em Direito Constitucional. Pra sua alegria. Não é normal. Não, literalmente, né? E aí, o que acontece? Quando eu cheguei dentro da sala, eu comecei a ver distribuição de provas e eu falei... Tava só você e o fiscal. Deixa eu tentar verificar aqui o que a gente tem de perfil nessa sala. E aí, o que acontece? As salas são mistas agora, né? As salas são mistas, então você tem vários ramos do direito ali dentro, né? Na segunda fase. E aí, o que acabou acontecendo? Eu descobri que só tinha eu fazendo constitucional dentro da sala. Tinha 20 e poucos fazendo trabalhista, uns 2 ou 3 fazendo penal, 2 ou 3 fazendo tributário, uma pessoa insana fazendo empresarial, ok. Ninguém fazendo civil. Ninguém fazendo civil. Ninguém fazendo civil, né? Aquela pecha de... Tudo bem, você pode até atuar como civil na sua vida, mas fuja do civil na OAB. E só eu fazendo constitucional. E aí me bateu a certeza de falar, não, a estratégia tá certa. A estratégia tá certa. É um nicho, né? É um pouco disso. Eu fui pensando em atuar em um nicho. É um nicho que não tem profissional, né? Pouquíssimos profissionais. Os profissionais que existem são profissionais especializados, né? Então você precisa de um nível de especialização, um nível de conhecimento técnico muito grande. E isso te propicia você, eu diria que talvez... pular etapas, né? Então, enquanto alguns colegas que querem advogar pensam em vou sair da faculdade para atuar em todos os ramos, para eu me identificar em qual ramo eu quero atuar, eu já estou numa etapa posterior que eu já sei qual ramo eu quero atuar. Então, o que eu vou fazer, quais ações eu vou tomar para atingir esse meu objetivo, que é atuar nessa área, né? E volto ao ponto de que, justamente, o estágio, o trabalho, a própria organização de semana jurídica, os eventos, tudo que você participa, tudo isso
de alguma forma, foi me levando para isso. É um pouco pensado, como o Paulo falou, às vezes é um pouco de estratégia, às vezes é um pouco de O acaso. misto de sorte e acaso. Feeling também, né? Feeling. Exatamente. Vai Muito surgindo. Muito bom. Acho que é isso, né, Matheus? Como a gente faz aí com todos os nossos convidados, porque a nossa ideia é sempre trazer pessoas que possam, de alguma maneira, agregar para os nossos ouvintes aí, eu pedia para você, lá naquela câmera, deixar um recado para os nossos alunos que estão entrando no Salesiano, ou ainda estão por aí, e que, de alguma maneira, eles podem se inspirar em você aí com uma figura positiva para o nosso curso. É isso que a gente espera, E eu né? não vou bater palma, que o Cavazano não pode bater palma. É, exatamente. Não vamos bater palma pra não estragar aqui. Mas, poxa, o que eu posso dizer, o que eu posso dar de dica é, cara, siga em frente. Se utilize e absorva o máximo que você puder disso. Porque o mais importante e o mais legal, às vezes, nem é o final do caminho, mas é o processo. É o caminho que você vai trilhar, né? Então, curta esse caminho, aproveite, tire proveito de tudo isso. Saiba que vai ter momentos de bad, né? De cansaço, mas que no final a recompensa vai ser gigantesca, então vai valer a pena. Vai valer a pena. É isso aí. Muito bom, Isso aí, muito bom. Bons alunos justificam as nossas carreiras, né? Nos incentivam da melhor forma, né? Parabéns, viu, Matheus? Sinceramente, Obrigado. eu acho que você fecha o programa, o curso com chave de ouro e justifica, como falei, nos motiva cada vez mais a São ensinar. alunos como você que faz a Exatamente, docência valer a obrigado. pena, né? Exatamente. Parabéns. Vai lá. É isso aí, gente. Mais um episódio encerrado aí. Obrigado, Matheus, pela presença. Espero que vocês tenham gostado. Mantenham aí no nosso canal e se preparem para os demais episódios. Abraço. Valeu, Até valeu. mais.